Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 30. A necessidade da expiação. Permita-me lembrar-lhes de que estamos considerando agora o que foi sempre tido como a doutrina essencial protestante concernente à expiação. Não que ela seja de alguma forma restringida ao período da Igreja subsequente à Reforma Protestante, porquanto pode-se demonstrar claramente que essa, em certo sentido, sempre foi a exposição principal da doutrina da expiação desde o início, porém que é a miúde denominada a ênfase protestante. A melhor designação é, evidentemente, o ensino substitucionário referente à expiação, porque ela é a doutrina que enfatiza os elementos substitutivo e penal na expiação, e a temos sumariado através de 7 tópicos principais. Concluí a última preleção dizendo que tinha um outro e último argumento, e falando por mim mesmo, este é um dos mais concludentes, se não for o mais concludente dos argumentos. Colocaria este 8º ponto desta forma. Vamos considerar afirmações nas Escrituras que enfatizam o fato de que a morte de Nosso Senhor na cruz foi uma absoluta necessidade. Obviamente, essas são questões muito cruciais, de forma que eu subdividiria essas afirmações desta maneira. Antes de tudo, as afirmações que descrevem a própria conduta de Nosso Senhor. Em segundo lugar, as afirmações que ele mesmo fez sobre sua morte. Em terceiro lugar, afirmações que outros fizeram sobre ela. Todas elas, ao meu ver, provam conclusivamente que sua morte foi uma absoluta necessidade. A primeira, evidentemente, consiste na informação que recebemos sobre os eventos no jardim de Getsêmani. Por que Nosso Senhor suportou essa agonia? Porque ele suou aquelas grandes gotas de sangue? Qual é o significado de tudo isso? O conceito de que a morte de Nosso Senhor foi a morte de um mártir, como já vimos, é uma explicação completamente inadequada. Os mártires não se portaram como Cristo se portou face a face com a morte. Nosso Senhor, no jardim, estava enfrentando o fato de que havia um elemento em sua morte que era totalmente horrendo para ele, algo que lhe provocou tal agonia, que o fez derramar suor de sangue. Precisamos explicar esse fato. Ele tem que ser avaliado e garanto-lhes que todas essas outras ideias e teorias acerca da expiação fracassam completamente em fazer isso. Lembre-se, porém, que nos resta não só a necessidade de explicar o que aconteceu no jardim, mas também o que Nosso Senhor disse ali. Porventura se lembram de sua oração: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Ele prosseguiu dizendo: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Contudo, a petição estava lá. Ora, ela não pode referir-se meramente ao fato da morte física, porque, reiterando, isso faria inferior aos mártires, seus próprios seguidores. Não, algo que ele previa estava para acontecer em sua morte, o qual ele desejava ardentemente evitar, se lhe fosse possível. Ora, é preciso que enfatizemos isso. Essa foi a única vez durante sua vida terrena que Nosso Senhor fez a seu Pai uma petição desse gênero. E é óbvio, pois, que era algo extremamente excepcional. E isso aponta para o fato de que houve algo em sua morte que era absolutamente necessário. A pergunta que ele fez foi: isso é absolutamente necessário? É-me possível realizar esta obra de alguma outra forma? Se é possível, não deixes que isso aconteça. Mas, disse ele, se porventura isso não é possível, eu me submeto a ela. Ora,
Aí certamente é um argumento final e conclusivo de que a morte de Nosso Senhor na cruz, na forma como aconteceu, era uma total necessidade. Nada pode ser mais forte que isso, mas agora podemos adicionar algo que o confirma e, em certo sentido, o reitera. É o clamor de abandono na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Ora, qualquer doutrina da expiação que deixe de explicar isso é inadequada. Reiterando, é obviamente inadequado pressupor que um mero sofrimento físico produziria tal clamor, porquanto todo o argumento sobre os mártires novamente se aplica. Não e não. Algo estava acontecendo ali que pertencia a uma categoria única. Nosso Senhor estava consciente de estar desamparado por Deus. Sua comunhão com o Pai Eterno estava temporariamente interrompida. Ele que veio do seio eterno e tinha estado com Deus desde o princípio, por uma única vez em toda a eternidade, não era capaz de ver o semblante de Deus. Certamente temos aqui, mais uma vez, outro desses argumentos importantíssimos e conclusivos que demonstram, além de toda e qualquer queixa, que quando algo como esse acontecia, só poderia ser por uma única razão. Tinha que acontecer. Nenhuma das outras teorias pode explicar esse clamor de abandono. Então, o segundo grupo de afirmações eu descreveria como sendo afirmações que declaram diretamente a absoluta necessidade de sua morte na cruz. Aquelas outras a têm declarado mais ou menos indiretamente, mas agora, aqui está algo direto. É aquela afirmação específica que será encontrada em Romanos, capítulo 3, versos 25 e 26, e a qual é indubitavelmente a locus classicus, em conexão com este tema como um todo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, essa é uma afirmação tremenda. Vejam bem, Paulo está afirmando que o problema que surge é este. Como poderia Deus passar por cima ou cobrir os pecados dos filhos de Israel sob a antiga dispensação? Como podemos explicar a remissão dos pecados cometidos outrora sob a paciência de Deus? E a resposta de Paulo é que a morte de Nosso Senhor na cruz faz isso. Essa é uma das coisas a que se destina. Todavia, diz Paulo, ela vai além disso. Sua morte não só explica como Deus pôde cobrir os pecados de outrora, ela explica como Deus pode perdoar o pecado em qualquer tempo. E ela é a única explicação. Eis o problema. Como é possível que Deus, a um só e ao mesmo tempo, seja justo e ainda o justificador daquele que crê em Jesus? Como é possível que esse eterno e santo Deus, que é imparcial, justo e imutável, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, Tiago 1,17, o Deus que é luz e não há nele trevas nenhumas, 1 João 1, verso 5, o Deus que é de um semblante tal que não pode olhar para o mal e o pecado, como é possível que ele perdoe o pecado e ainda permaneça o que eternamente foi? E a resposta que o apóstolo dá é esta. A única forma em que Deus pode fazer isso é através do que ele fez a seu Filho na cruz. Ele o propôs para a propiciação dos pecados. E ele fez isso dessa forma, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E vocês veem, há só uma explicação para isso. Deus, que é justo, pode perdoar pecado porque ele já puniu o pecado na pessoa de seu unigênito Filho. Assim, ele permanece justo, ele permanece reto. Ele fez para com o pecado o que disse que faria, e, no entanto, devido o ter feito no substituto, ele pode nos perdoar, ele pode nos justificar, nós que cremos em Jesus. Ora, o argumento do apóstolo é que essa era a única forma na qual Deus poderia perdoar os pecados. E deveras, quanto a mim particularmente, digo novamente, se não existisse outro texto, esse me bastaria.
Nenhuma das outras teorias pode explicar esse texto e, na verdade, não o faz. A única explicação para a morte de Cristo é que ela era uma necessidade absoluta. Era a única maneira pela qual, se possa assim expressar-me, o eterno caráter de Deus poderia reconciliar-se consigo mesmo e poderia ser vindicado não apenas diante de todo o mundo dos homens, mas diante dos principados e potestades nos lugares celestiais, de fato, até mesmo diante do diabo e de todos os habitantes do inferno. Deus proclama sua eterna justiça e ainda pode perdoar os pecados daqueles que creem em Jesus. Eis uma terribilíssima, uma profundíssima declaração. E então, meu terceiro e último grupo de textos referente a este ponto, coloco nestes termos. Há algumas outras afirmações nas Escrituras que pressupõem que houve uma necessidade absoluta. Vejam, por exemplo, Hebreus 2, verso 9, onde o autor diz: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele tinha de sofrer, ele tinha de provar a morte. Agora tome a palavra provar. Que palavra? Quão forte ela é! Acaso compreendemos o conteúdo total dessa prova? Há um sentido em que se pode dizer que o Senhor Jesus Cristo é o único que já provou a morte em toda a sua amargura e horror. Eis a razão porque o vemos ali no jardim suando sangue. Eis a razão porque o ouvimos clamando na cruz. Eis a razão porque ele morreu tão depressa, a ponto de surpreender as autoridades, vendo que já estava morto. Eis a razão porque seu coração literalmente se partiu, realmente se rompeu. Foi porque ele provou. E o meu argumento é este: poderia Deus, o Eterno Pai, permitir que seu unigênito e amado Filho suportasse tudo isso caso não fosse absolutamente essencial? Tome ainda outra afirmação que diz a mesma coisa, Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nota especialmente a primeira parte, aquele que não poupou. O que significa isso? Não poupou. Do quê? Não poupou daquela agonia, daquela ignomínia. Ele o entregou. Ele, Deus o Pai, o entregou àquela agonia. Era a única forma. O Filho se ofereceu. O Filho agiu voluntariamente. Mas foi o Pai quem o enviou. Ele não o poupou. E quando o Filho levou os nossos pecados, o Pai não o poupou em nada. A plenitude da ira de Deus contra o pecado, a plenitude de sua rajada abateu sobre ele. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aliás, João 3,16 diz exatamente a mesma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E esse dar inclui a ignomínia, o sofrimento e a agonia da morte na cruz. E o meu argumento novamente é este: seria concebível que Deus tivesse entregue seu próprio Filho para isso, mesmo ao ponto de haver interrupção na eterna comunhão que havia entre eles? Seria concebível, pergunto, que Deus fizesse isso, a não ser que fosse absolutamente necessário? Bem, esta doutrina, este conceito substitutivo e penal da doutrina da expiação assevera tudo isso, e essa é a razão por que digo novamente que ela é a única explicação adequada e satisfatória do ensino bíblico. Mas se vocês requerem outros argumentos subsidiários, considerem estes. Primeiramente, a doutrina da ira de Deus. Se vocês creem, afinal, na doutrina da ira de Deus contra o pecado, então, obviamente, o pecado tem que ser punido. O elemento penal entra e nos conduz à necessidade de substituição. Ou considerem este argumento a majestade e a imutabilidade da lei divina. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá. Mateus 5,18. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar, disse Jesus. Mateus 24,35. Ainda outro argumento é que, se concordarmos que o pecado é culpa e não meramente algo negativo, não meramente algumas fraquezas, não meramente alguma teoria para ser desenvolvida, se concordamos
quando estivermos considerando a doutrina do pecado, que o pecado é transgressão e ilegalidade, que o pecado, portanto, envolve culpa, então, obviamente, teremos que concordar que é necessário tratar com a culpa e que, de uma forma ou outra, o pecado deve ser punido. E esse é o único conceito da expiação que realmente faz isso. Finalmente, não há nenhuma outra teoria que nos comprove por que é essencial crer em Cristo e por que, crendo nele e sobre ele, é que somos salvos. Tomem qualquer um desses outros conceitos. O ponto de vista da influência moral, que afirma que o amor de Deus é exibido pela morte de Cristo na cruz, diz que a cruz se destina a enternecer nossos corações empedernidos e para abolir nossa inimizade contra Deus. Bem, digo eu, se essa é sua função, o que ela faz é levar-me a crer em Deus. Não tenho que crer em Cristo. O que ele fez foi simplesmente mostrar-me Deus. Devo crer no Deus que Cristo me mostrou, não em Cristo mesmo. E se ele é um exemplo, é a mesma coisa. E assim ocorre com todas as demais teorias. Este é o único conceito da expiação que nos mostra por que devemos crer em Cristo, que não podemos conhecer a Deus sem crer em Cristo e que confiar em Cristo é o que nos salva. Muito bem. Isso, então, nos permite considerar, embora ligeiramente, algumas das objeções que vêm a lume sobre este particular ensino. Evidentemente, todos que negam que o pecado é algo que nos faz culpados discordam desta doutrina. Não posso deter-me para discutir isso. Já demonstramos que o pecado é culpa. Portanto, se é assim que vocês creem, então deverão aceitar imediatamente esta doutrina. Em seguida temos o argumento que diz que seguramente o amor de Deus é suficiente. O argumento é posto nestes termos: perdoamos uns aos outros sem qualquer substituição e sem qualquer punição. E se em nosso amor uns pelos outros podemos fazer isso, certamente Deus, cujo amor é bastante maior, seria capaz de fazê-lo ainda com muito mais facilidade. A isso, naturalmente, respondo assim: se Deus fosse só amor, poderia haver algum fundamento para esse argumento. Mas Deus é luz, e Deus é santo, e Deus é íntegro, e Deus é justo. Não só isso, não há maior falácia do que o argumento que parte dos homens para Deus. Esse é um erro muito comum hoje. As pessoas estão constantemente argumentando nestes termos. Se isso é verdadeiro quanto a nós, perguntam elas, quanto mais a respeito de Deus? Como se Deus estivesse no mesmo nível que nós. A verdade, evidentemente, é que vivemos num contexto de pecado e todas as nossas ideias são errôneas. Nossa concepção de amor é mais errônea do que tudo mais. E se começamos a pensar no amor de Deus em termos do que fazemos e do que pensamos, então digo com reverência que Deus nos ajude. Se formos atribuir nossas noções sentimentais, devassas, parciais, injustas, de amor à deidade eterna, então nos colocamos na mais precária posição. Outra forma dessa última objeção é que este conceito substitutivo da expiação rebaixa o caráter de Deus de sua justiça. Há pessoas que dizem que Deus seria injusto em punir alguém que é inocente. A isso respondo que quando a pessoa inocente se oferece voluntariamente e toma sobre si os pecados de outros e pede a Deus que os coloque sobre ela, que os puna nela, não há obviamente injustiça alguma. Essa foi a grande decisão do Conselho Eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho disse: aqui estou, envia-me. E Deus providenciou-lhe um corpo. Houve perfeito acordo e, portanto, não houve injustiça. Já tratei do argumento que diz que o conceito substitutivo da expiação avilta o amor de Deus. Há aqueles que dizem: imagine Deus exigir sangue como um apaziguamento antes que ele possa perdoar. E a réplica a isso é justamente o que venho dizendo. Em seguida temos aqueles que sentem que detraímos a graça perdoadora de Deus quando insistimos que ele exige um pagamento antes de perdoar. Outra vez, porém, a resposta é ainda a mesma, que Deus é um só. Ele é um Deus de santidade e justiça. Não podemos dissociar todos os grandes e eternos atributos de Deus. Portanto, esse argumento desmorona. Ainda há outro argumento
que de praxe é muito popular. Ele não é tão popular hoje, mas ainda se pode encontrá-lo. Certas pessoas dizem que o ponto de vista da substituição penal da expiação foi uma invenção do apóstolo Paulo. Dizem que, se ela fosse verídica, evidentemente, nosso Senhor a teria ensinado, mas vocês não a encontram nos evangelhos. Vocês só a encontram nas epístolas. Isso, porém, não é correto. Vimos na última preleção que nosso Senhor afirmou isso. Disse ele: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Está tudo aí, nesta palavra resgate. Como vimos, porém, esse não é o fim do argumento. Há muitas boas razões porque nosso Senhor não podia fazer uma exposição completa da doutrina da expiação antes que a consumasse na cruz. Vocês se lembram do que aconteceu? Permitam-me sugerir-lhes isto como uma pequena pesquisa para vocês. Leiam os evangelhos e observem o que acontecia toda vez que nosso Senhor falava sobre sua morte. Vocês descobrirão que, em cada ocasião, os discípulos a entendiam mal, não a aprenderam, ficaram desanimados por ela e levantaram objeções a ela, e nosso Senhor mesmo explicava porque isso era assim. Ele lhes falava próximo ao fim de sua vida. Vocês encontrarão isso em João 16, verso 12. E disse ele: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E eles não podiam suportá-lo. Suas mentes estavam entenebrecidas, seus corações pareciam parados. É muitíssimo interessante observar esse fato nos evangelhos, e ele não é difícil de entender. Aliás, toda a sua ideia acerca dele não era ainda clara. Pedro fizera sua confissão em Cesareia de Filipe, mas os discípulos não a haviam entendido. Foi a ressurreição que os convenceu da verdade básica concernente ao fato de que ele era o único Filho de Deus, e à luz desse fato começaram a entender a expiação. Após sua ressurreição, vocês se lembram, vimos que ele os levou do princípio ao fim do Velho Testamento, e então foram capazes de recebê-la. Portanto, esse argumento que pessoas apresentam sobre Nosso Senhor não ensina o conceito substitutivo, também não tem real substância e nenhum fundamento. Permita-me sumariá-lo da seguinte forma. A dificuldade real que as pessoas têm com esta doutrina é geralmente devida ao fato de que todo o seu conceito de Deus é inadequado. Ignoram alguns aspectos do seu caráter. Enfatizam só um lado, com a exclusão dos outros. Se elas tomassem a Deus tal como Ele é, e compreendesse a verdade acerca dele, suas dificuldades se desvaneceriam. Há um argumento que estou particularmente desejoso de demolir, ou seja, aos que afirmam: não gosto desse conceito substitutivo penal, porque o que ele diz é que Deus estava relutante em perdoar-nos, e que nosso Senhor teve que morrer, e ir a Deus e pleitear sua morte, e pleitear o mérito de seu sangue antes que Deus perdoasse. Infelizmente, às vezes pregadores evangélicos têm exposto a doutrina nesses termos, e há hinos que fazem o mesmo, como se nosso Senhor tivesse pleiteado junto a Deus a fim de persuadi-lo a perdoar. Essa é uma caricatura da verdade bíblica. Já formulei uma resposta a esse argumento. Tratei dele quando demonstrei que é Deus mesmo quem fez tudo isso. Por que o Filho de Deus veio à Terra? Por que o Filho morreu? E a resposta é: Deus amou o mundo de tal maneira. Foi o amor de Deus que cogitou esse meio de salvação para que Deus pudesse ser justo e justificador daquele que crê em Jesus. Foi o seu amor que o levou a cabo. A cruz não é algo que influencia o amor de Deus. Não, o amor de Deus a produziu. Essa é a ordem. Não fosse por seu amor, Deus teria punido o pecado em nós, e todos nós teríamos que sofrer a morte eterna. Aliás, não hesito em ir até o ponto de dizer isso. Não existe nada, em parte alguma, das Escrituras que de alguma maneira introduz a doutrina da expiação substitutiva e penal como uma exposição e uma explicação do amor de Deus. Existiria algo maior do que isso, que Deus tomasse os seus e os meus pecados e os pusesse sobre seu próprio Filho e punisse seu próprio Filho, não o poupando em nada, levando-o a sofrer tudo isso, para que vocês e eu pudéssemos ser perdoados?
Poderiam me dizer se existe maior exibição do amor de Deus do que essa? A teoria da influência moral, bem como todas essas outras teorias que pessoas formulam porque elas alegam crer no amor de Deus, na verdade fracassam em compreendê-lo. É ali que vemos o amor de Deus, quando seu próprio filho sofreu, como nosso substituto, a penalidade da lei que vocês e eu incorremos e tão abundantemente merecíamos. Como já vimos, devemos ser perdoados e reconciliados com Deus plenamente antes de podermos ser justificados. A lei deve ser honrada, ela deve ser satisfeita, e isso é algo que precisa suceder em dois aspectos. Antes de tudo, a lei se chega a nós e nos diz que, ao menos que a observemos e a honremos, a menos que a vivamos, seremos condenados. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Romanos 10, verso 5. Fracassamos em guardar a lei de Deus, mas nosso Senhor tratou dessa culpa, como já vimos, na cruz. Ele estava lá, ele se ofereceu, ele se apresentou, seu corpo, sua vida. E Deus pôs nossos pecados sobre ele. Ele foi passivo. Deus estava agindo. A ação era de Deus, a obediência passiva era de Cristo. Ah, sim, mas em sua vida ele ofereceu uma obediência ativa. Paulo diz: mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. E foi assim que ele o fez. Prestou uma perfeita obediência à lei. Ele a guardou plenamente. Ele a cumpriu em cada jota e em cada tio. Ele disse que ia fazê-lo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. E, como já vimos, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. E ele fez assim. Ele guardou a lei perfeitamente. É assim, pois, que ele nos salva. Estamos nele, como Paulo diz em Romanos capítulo 5. Estamos todos em Adão. Adão foi o nosso representante, nossa cabeça federal. Quando ele caiu, todos nós caímos com ele. Nós que somos salvos, argumenta Paulo, o somos em Cristo. Como estávamos em Adão, assim estamos em Cristo. Tudo quanto era verdadeiro a respeito de Adão é verdadeiro a respeito de nós. Tudo quanto Adão fez se tornou verdadeiro quanto a nós. Tudo quanto é verdadeiro sobre Cristo é verdadeiro sobre nós. Tudo quanto Cristo fez se tornou verdadeiro sobre nós. Quando Cristo honrou e guardou a lei por meio de seu ato de obediência, ele estava fazendo não a favor de si próprio, ele estava fazendo-o por mim. E assim posso dizer, com o apóstolo Paulo: pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Os cristãos não estão mais debaixo da lei, no sentido em que é a observação da lei que os salvará. No que lhe diz respeito, a lei tem sido guardada, tem sido honrada e lhes imputada para a justiça. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Ou tome a poderosa declaração de Romanos capítulo 8. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8, verso 3. Por quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Versículo 4. Noutras palavras, isso nos fala desta grande doutrina de sermos um só com Cristo, em Cristo. A expiação opera dessa maneira. O que ele fez ativamente nos é imputado. O que ele fez passivamente nos é imputado. Assim, em Cristo, crendo em Cristo, incorporados nele, podemos encarar a lei sem qualquer temor, sem qualquer tremor ou assombro. Aliás, eu iria ao ponto de dizer que, a não ser que sejamos capazes de dizer isso, há algo de errôneo com nossa fé. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E todos nós devemos estar prontos a dizer como Augustus Toplady: os terrores da lei e de Deus não têm nada a ver comigo. A obediência e o sangue de meu Salvador ocultam todas as minhas transgressões de vista. Que gloriosa afirmação! Mas
Quão inadequados são muitos de nossos hinos sobre a morte de Cristo. Quão poucos deles declaram essas magnificentes doutrinas como se acham declaradas nas Escrituras. Toplady o declarou ali. É o hino que começa. Um devedor à misericórdia somente. Do pacto de misericórdia eu canto. Nem temo quando vestido de tua justiça, a minha pessoa e oferenda trazer. Os terrores da lei e de Deus, diz um homem que é pecador, contudo, tem de dizê-lo e também o devemos nós. Não tem nada a ver comigo. Por quê? A obediência ativa e o sangue de meu Salvador, passivo, a obediência e o sangue de meu Salvador ocultam todas as minhas transgressões de vista. Assim, pois, quando viermos eventualmente a considerar a doutrina da justificação, teremos que voltar a este ponto e veremos mais plenamente o que ela significa. Mas com respeito à expiação, significa que estou plenamente remido e, portanto, coberto, porque meus pecados são apagados e porque tenho a justiça de Cristo. Continuaremos a considerar alguns dos resultados e consequências dessa obra perfeita de nosso Senhor a nosso favor. E ela é um tema maior do que às vezes pensamos.